antes mesmo de você encontrar seu propósito de vida, você precisava encontrar o seu poder de vida. Nossa, que fantástico. E aí foi no momento em que eu assisti todas as lives, né, as três, Uhum. e mandei uma mensagem para o Dr. Del, e assim fui convidada para participar da... As maiores experiências da vida são aquelas que você transforma a sua própria vida. Quando você consegue marcar na sua caminhada o antes e o depois. Isso é o processo da travessia. Um dia ela estava indo lá participar de um evento online que ela recebeu o convite, entendeu e depois já estava fazendo o seu processo. Hoje, no nosso aquecimento para a websérie A Travessia para o Forte, que vai acontecer dos dias 12 a 14 a 16 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, eu vou conversar com a nossa querida Solange, que nós chamamos de Sol. Seja bem-vinda, Solange. Boa noite, doutor Del. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer muito grande, viu, Solange, ter você aqui para a gente ter esse diálogo, ter esse bate-papo, né? Que essa entrevista é um bate-papo, e eu tenho certeza que a sua experiência, a sua vivência, né, em todo esse processo de ter entrado um dia num evento gratuito, como alguns que estão assistindo aqui vão participar, depois entrar na travessia, eu tenho certeza que a sua experiência, como me impactou, me emocionou, eu tenho certeza que ela também vai impactar e emocionar outras pessoas também. Solange, fala para a gente, assim, só para a gente começar a conversar, assim, um pouquinho sua profissão, o lugar onde você mora, só para a gente, para eles conhecerem um pouquinho desse lado seu. Então, eu moro em Conceição do Coité, 210 quilômetros de Salvador, Uhum. que é a capital, né? E me chamo Solange, também trabalho como professora aqui no município já há um bom tempo. E é uma cidade do interior, mas uma cidade bem desenvolvida, né? Para quem não conhece. Muito bom. Eu sei, Solange, que esse diálogo ele vai, as pessoas que estão assistindo, você que está vendo, nós vamos passar por vários temas aqui, né, que é o processo que a Solange viveu dentro do processo, dentro do método travessia, do evento. Então, fique ligado, fique com a gente aqui. Você pode curtir esse canal também, se você está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Del Delambra, sou o criador da teoria da atenção, do método travessia. Você pode curtir o canal agora, curta aí agora, toque o sino para você receber os vídeos que nós postamos diariamente. E eu sei que você vai se identificar com a história da Solange, então eu já vou te dizer, deixa aqui embaixo a sua pergunta, deixa aqui embaixo aqui o seu comentário, porque nós vamos responder você. Isso para a gente é importante, ok? Então, vamos continuar o nosso diálogo aqui com a Solange. Nós estamos, então, eu queria, na verdade, Solange, eu queria te perguntar um pouco assim, como é que foi que você decidiu participar do evento gratuito, esse parecido que a gente está fazendo, vai fazer agora na semana passada. Como é que foi essa decisão assim sua, assim, ó, eu vou, como é que foi? Você viu, você recebeu, como é pela internet, como é que foi? Então, eu estava navegando, né? E Uhum. eu sempre gosto no Instagram. É. Então, estava lá o novo ciclo, que Uhum. hoje é um outro nome, né? Sim, sim. Então, lá estava dizendo, falando que a pessoa que tivesse procrastinando Uhum. e não, procrastinação não era, não é procrastinação. E falando também sobre os traumas, as dores, que você poderia estar
superando as dores sem que mexesse nelas, né? As Uhum. dores do passado, a sua angústia, a sua depressão, todo aquele sentimento que as pessoas têm internamente, que às vezes nem conhecem, que são sentimentos que vêm desde a infância, e vai passando o tempo e acaba virando angústia, que vira depressão e vai passando. Então, eu achei que essa seria uma oportunidade para mim aprofundar um pouco mais no que era todos esses sentimentos que eu estava vivenciando. Fantástico, interessante, porque nesse momento você já se conecta, porque o novo ciclo é uma outra forma de nós fazermos o evento da websérie. E nesse momento que alguns vão assistir esse aquecimento aqui, eles estavam como você estava, né? Na expectativa, porque recebeu um anúncio no Instagram, no Facebook ou no YouTube, estavam na expectativas de como seria esse evento, qual que teria lá, mas já estavam com as buscas e as perguntas internas. Aí, Solange, eu queria te fazer a pergunta: como que você estava quando você entrou no evento? Assim, qual era a sua busca? Eu estava buscando resposta para diversas perguntas que tinham internamente. Às vezes eu perguntava para mim mesmo, perguntava para Deus, e as pessoas sempre me dizendo que todo mundo tem um propósito de vida. E eu sempre me perguntava qual é o meu propósito de vida. E no momento em que Dr. Del começou falando em uma das suas lives, Dr. Del falou que antes mesmo de você encontrar seu propósito de vida, você precisava encontrar o seu poder de vida. Nossa, que fantástico. E aí foi no momento em que eu assisti todas as lives, né, as três, Uhum. e mandei uma mensagem para Dr. Del, e assim fui convidada para participar Da travessia. Nossa, que importante isso que você está dizendo para as pessoas que estão nos ouvindo, porque você estava na busca, você sentia, né, de certa forma, o vazio existencial que a gente está trabalhando agora na travessia. Você se identificou porque quase ninguém ensina isso, que o poder de vida é anterior ao propósito. E muitas vezes, quando uma pessoa vivenciou uma experiência negativa no passado dela, com a mãe ou com o pai, mas muito mais com a mãe ou com a família, que podou um pouco essa pessoa, o propósito dessa pessoa, ela não sabe qual é. Por quê? Porque ela está esticada no que fizeram com ela no passado. Por isso, eu tenho a tese de que você, antes de achar o propósito, você primeiro precisa achar o poder de vida, porque ele é anterior ao propósito. Quando você acha o propósito, que é, na verdade, quem você é, na vida agora, e quem você quer ser na profundidade, aí sim o propósito ele nasce de forma natural e orgânica. Nós vamos falar sobre isso, Solange, porque nasceu o propósito na sua jornada. A outra coisa, Solange, muito importante que você acabou de dizer, que nós vamos conversar um pouquinho também, por isso que eu estou falando, fique aqui, você que está assistindo essa entrevista, que é o fato de que não é necessário mexer na dor, não é necessário abrir baú de passado para ir lá fuxicar o passado, e nem é necessário resgatar a criança interior ferida do passado. Por quê? Você viveu toda a experiência e você poderia até responder essa aqui rapidinho, embora a gente vai aprofundar lá na frente. Você precisou mexer no seu passado de dor, ir lá vasculhar tudo para você descobrir o seu poder de vida e achar o seu propósito, o seu sentido? Você precisou no processo da travessia? Não, Então, eu até fui no aham, meu passado, sim, nas minhas experiências, mas
não foi mais com o sentimento de dor, Nossa. de, da falta que eu tinha de algumas coisas, né? Então, realmente não traz nenhuma dor. Ainda que você vá lá no passado, preciso voltar um pouquinho atrás, mas não sente mais a dor que você tinha. Não, muito forte, muito forte. Nossa, muito bom ouvir isso. E eu estou dizendo para mim, né? Embora eu já conduza o método, mas é interessante para quem está nos ouvindo, porque uma coisa sou eu falar na teoria e outra coisa é quem viveu o processo falar isso e já que já completou o processo, né? Ô Solange, vamos falar agora aqui assim, como que você estava antes da travessia, né? Vamos agora entrar mais um pouquinho, que eu sei que isso vai identificar com outras pessoas. Como que você estava antes da travessia? Eu sempre, como falei no início da questão da busca, então eu estava angustiada, né? Porque todo mundo tinha um sentido de vida, um propósito de vida, e a minha vida estava assim num ciclo que nada parecia com aquilo que eu achava que eu deveria estar vivendo. Porque quando você vai se frustrando, quando você vai tendo as rejeições, as perdas, então você vai fazendo vários questionamentos, por que isso comigo? Então, era assim que eu estava, meio perdida em meio aos pensamentos, às angústias, né? Uma pessoa sem perspectiva de vida. Qual seria, né, o meu objetivo? Por que que eu estou aqui? Era uma das perguntas que eu também fazia, né? Por que que eu estou aqui? Era assim que eu estava. E você fazia essas perguntas sempre? Como é que era isso? Porque você falou desse ciclo, porque a gente fala muito, né? Eu mostro muito que uma pessoa que tem vivência do eu fraco por causa da experiência do passado, vive dentro de um ciclo que não acaba, enquanto não vem alguma coisa e corta. Você estava nesse ciclo, Solange? Num ciclo que girava a cabeça, fazia como diz, dá 360, 360 graus e não via nenhuma expectativa de mudança, em Nossa, nenhum sentido. que forte, hein? Que forte experiência. E aí, se a gente pudesse perguntar, assim, Solange, porque é óbvio que você provavelmente tentou algumas outras coisas e tal antes de entrar na travessia. Que você tentou, assim? Quais eram os obstáculos que você percebia que te dificultava em cortar esse ciclo da angústia, esse ciclo de não ver sentido na sua vida, de não ver, não achar esse propósito? Então, as dificuldades que eu encontrava, porque quando a gente faz uma pergunta, ou ainda que façamos para nós mesmos, a gente quer uma resposta, né, para encontrar esse sentido. E se você pergunta, pergunta e nunca tem alguém que vá lhe dar uma resposta, que você sinta que realmente está mudando isso, né? Eu já participei também de grupos de terapias, né? Uhum. E aí aquilo melhora um pouquinho, é como se fosse um paliativo, mas não é um processo de transformação assim, de dentro para fora, Nossa, que né? A gente vai forte. passando pelo processo, mas quando a gente não dá uma continuidade até você se sentir forte, firme naquilo que você realmente está buscando, então é como se não tivesse efeito. Mexeu somente no superficial, Nossa, que não forte. aprofundou muito para você ter essa clareza de quem você realmente está.
querendo encontrar dentro de você, né, a pessoa que você realmente é. Nossa, que experiência forte essa sua, porque eu tenho certeza que isso que você trouxe vai se conectar com muita gente. Porque, primeiro, que muitas pessoas não sabem que têm o eu fraco, mas estão dentro da angústia, dentro do vazio existencial e dentro dessa tristeza que não passa, né? E outros já tentaram outros métodos, mas são métodos que muitas vezes, como você falou muito bem dito, que eles vão muito no superficial e não aprofundam. E como vão no superficial e não aprofundam, você tem um efeito segundo, que é a pessoa não dá continuidade. Por quê? Porque o que ela quer é a profundidade, não é o superficial. Para algumas pessoas, o superficial resolve. Mas para quem tem o eu fraco, causado pela rejeição, pelo abandono, que gera esse vazio de afeto e de muitas perguntas na alma, não adianta você trabalhar no superficial. Por isso é que o método travessia, quando eu trago aqueles conteúdos, eu vou segurando na mão, ele vai realmente lá no profundo. É muito importante isso que você está dizendo, muito importante. Ô Solange, vamos só pensar aqui de forma objetiva, né? Esses aí eram os obstáculos que você tinha colocado. E se a gente pensasse assim, um conjunto de sentimentos que ficava rodando nesse ciclo, você poderia dizer que sentimentos ficava rodando em você ainda nesse período que você não tinha feito a virada de chave para o eu forte? Tinha vários sentimentos. Tinha o sentimento da culpa, sentimento da Nossa. rejeição, do abandono, sentimento de autoestima baixa, de baixa autoestima, na verdade, né? Uhum. Era como se eu não pertencesse a nada e nem a ninguém. É um sentimento vazio também, que, como o Dr. Del fala, esse sentimento de vazio na alma, que é o emocional fraco, que muitos de nós temos. E também um sentimento de angústia, depressão, não eram poucos sentimentos. E tinha dias que a cabeça acelera tanto com os pensamentos e aflição, na verdade, e você não consegue nem dormir, porque o pensamento não consegue se tranquilizar para você chegar ao ponto de dizer, agora eu posso fechar os olhos e vou descansar. Tanto sentimentos assim que traz essas dores, na verdade, né? E a gente não está sabendo lidar com algumas delas, então a gente fica nesse ciclo de. E doutor Del sempre fala da corda esticada, Uhum. do, Sintomas dos sintomas do eu da corda fraco. esticada, do espelho embaçado, do eu fraco. Porque quando você está com todos esses sintomas, é o eu fraco cada vez puxando você mais para baixo. Nossa, que forte. Que importante você estar compartilhando isso com a gente. Importante, muito importante. Você que está ouvindo, fala para a gente aí, escreva aqui embaixo se você está se identificando com o que a Solange está dividindo, né, com a gente aqui. Se você está se identificando, eu acho que essa websérie ela é para você. Toda a mentoria da Travessia é para você. Então, toma isso como um presente para você. Se não fez sua inscrição, vai lá, tem aqui no nosso canal do YouTube ou no Instagram, independente de onde você está assistindo, tem o link aí, você pode pegar esse link, faça a sua inscrição, entre para dentro do nosso grupo VIP, né, do WhatsApp, e comece a sua travessia. Sobretudo se você está se identificando. Há esperança para você. Há esperança. Vamos então, Solange, à nossa próxima parte. Porque então você do evento, você já se identificou, então, logo que você tinha o eu fraco? Ali você já. O que fez você ter confiança
de que você estava no lugar certo e que tinha respondido algo que você já buscava há muito tempo? O que foi assim que você viu ali que você falou, nossa, é aqui mesmo, ele conseguiu me entender? Isso foi a questão de todo o processo que eu estava vivenciando. Então, tinha a questão de não mexer nas dores, que a travessia não era um curso, né? E sim algo que ia transformar a sua vida, que em 7 semanas também você ia ter mudanças que serviria para toda a sua vida, né? Em 7 semanas você teria a sua vida transformada de forma que você não mais voltasse para aquele processo de eu fraco, né? E sim nos direcionando para os pilares, a gente alcançar os pilares do eu Os forte, pilares do forte. cada segunda-feira. E tinha o segunda dá, Uhum. então era ensinamentos assim riquíssimos que nos despertava para aquilo que a gente estava necessitando, né? Teve a respiração, né? Todo o ensinamento da respiração, os pequenos hábitos, e todo esse processo foi assim me impactando cada vez, cada segunda-feira e cada encontro da travessia era Fantástico. E, algo. e aí, Solange, você decide, então, que você iria iniciar a sua travessia, ou seja, o que você está dizendo é o evento, esse gratuito, serviu para você ver se o que eu estava falando, quem era eu, porque você não me conhecia, né? Serviu para você ver o meu currículo, porque na internet as pessoas podem falar o que quiser, né? Serviu para você conhecer então o método que você falou que você então conheceu os pilares desse método, né? O que realmente tinha ali no método, e aí você então tomou a decisão. Nesse processo que você decide, então, entrar para dentro da travessia, como foi assim? Porque tem pessoas que vão estar lá na semana que vem, no dia 12, né? Você observou isso mesmo? Quem é essa pessoa? Ele estudou? Ele não estudou? Ele é acessível? Não é acessível? É coerente quando eu expliquei o método lá, mostrei e tal? Te possibilitei viver uma pequena experiência. Como é que foi assim? Assim, quando você no evento, o que te fez assim, olha, chegou minha hora? O que foi? Então, no, em uma das lives da abertura que era gratuita, Uhum. Dr. Del falou da questão quando estava lá para voltar para o Brasil. Dr. Del ficou sentado em um banco, É, numa praça, isso mesmo. lá Na Alemanha. na Alemanha, e aí ficou na dúvida se ficou perguntando se ficaria na Alemanha ou voltaria para o Brasil para cumprir o seu propósito, né? O Nossa. seu Uhum. poder de vida aqui no Brasil. Contou um pouco da sua história, não dizendo que era Dr. Del, mas contou toda a história da avó, da mãe, Uhum. da tia, todo o processo. Então, isso deu uma segurança, né? Uma verdade aí. Nossa, muito forte. Mesmo não dando, contando os detalhes, dizendo que era a sua história. Mas a história em si, ela me chamou muita atenção e me deu muita confiança de que realmente eu tinha encontrado algo que ia me tirar dessa angústia, dessa ansiedade que eu andava, das perguntas.
É Nossa, isso. muito forte, que bonita experiência. Emocionante para mim também. Eu estou fazendo a entrevista e eu mesmo vou me emocionando, porque do lado de cá, nem sempre a gente sabe o que acontece com vocês no processo, e depois entra, a gente segura na mão e vê o resultado, mas eu gosto sempre de mostrar para as pessoas de onde a pessoa saiu, né? De onde eu saí também, para a pessoa ver que há esperança para ela, para você que está nos assistindo, há esperança para você. E aí, Solange, você entra na travessia. E aí agora você já conhece o método, você já viu como é que foi, você já começou a participar. Quem você se tornou? Quem você se tornou, então, Solange, com o processo da mentoria do método travessia? Como eu disse no início, nenhum vídeo para os meus alunos eu conseguia fazer. E Nossa. hoje é uma experiência que eu estou tendo de estar fazendo uma live, né? Uhum. Um vídeo, ainda que seja Gravado, para né? só nós dois gravada, Mas mas já muita é gente vai um assistir. avanço, muita gente vai assistir, já creio que já são mudanças, Nossa. e a travessia pôde me proporcionar, né? E como uma pessoa introvertida, falo pouco, Uhum. e também já está mudando isso em mim, né? De você poder confiar naquilo que, como o doutor Del diz, que a gente às vezes não se sente do tamanho que somos, porque com muito passar de sofrimento, de dores e de angústia, todo o processo que a gente vai passando desde a infância até o momento adulta, então vai nos afastando, às vezes, das pessoas e de ter essa facilidade de comunicação, porque você se acha, na verdade, uma pessoa inferior, não sabe falar direito, não tem a segurança do tema que vai ser discutido, e aí você vai perdendo, assim, a sua essência, a oportunidade até de mudança de vida mesmo, Uhum. por conta daquilo que você já sofreu, né? Uhum. E também no passado, quando eu lembro da infância, que os nossos pais nunca deixavam a gente escutar conversas, Uhum. né? Então, quando a gente estava chorando com alguma dor, engole o choro, e a gente vai engolindo as coisas mesmo, vai engolindo, engolindo, e depois não consegue Ser mais você mais, né? ser você mesmo. E Nossa, aí que você forte. perde essa comunicação, né, que é tão fácil, tão simples. É muito bom. Quando eu entrei na travessia também, que Dr. Del Delambre, lá de né, Alemanha, disse, gente, eu sou de Conceição do Coité, uma cidade pequena, para fazer parte de um grupo com alguém, um mestre, que veio estudar do lado da Alemanha, eu vou saber falar ou perguntar coisas como uma pessoa dessa, né, com Uhum. tanto conhecimento, né, e não passar por, né, analfabeta, como as pessoas dizem, né? Que às vezes a gente tem analfabeta digital, tem analfabeta, e às vezes a gente se sente, né? Uhum. Por não conhecer, não foi estudada, experienciou outros lugares, conversar com outras pessoas que não estejam, assim, na nossa condição cultural, né? Na verdade. Sim, sim. Nossa, muito, muito interessante você dizendo, né? Olha, eu que não conseguia gravar um vídeo para um aluno, estou
depois da travessia, conseguindo fazer uma live completa, podendo respirar, podendo explicar o processo que você viveu, podendo dialogar, sabendo que esse material vai inspirar várias outras pessoas. É, Solange, se a gente pudesse fazer uma comparação em termos é, é, da vivência que você teve antes da travessia, assim, e antes da travessia você está naquele ciclo que você citou, pensamentos repetitivos, não achando o seu sentido de vida, todo dia remoendo aqueles pensamentos e tudo mais. E aí você passa pelo processo da travessia, vai descobrindo o poder de vida, a teoria das tensões, os pilares, né, como você citou. Se a gente pudesse falar dos sentimentos que nasceram dentro de você no processo da travessia, quais seriam esses principais sentimentos que você destacaria? Autoconfiança Uhum. e também a questão do controle emocional, porque Nossa, antes, se eu passasse por alguma situação que não saísse as coisas do meu jeito, eu ia para o choro e ficava o dia todo deprimido, ou até uma semana. E nossa, hoje eu já conheço, já consigo, mesmo que não esteja do meu agrado, eu posso ver que nem todo mundo pensa igual e que é um processo, né, que a gente está vivenciando, e eu já consigo controlar as minhas emoções no sentido de que alguém me ofenda e eu não preciso retribuir com a ofensa. Eu já consigo respirar se eu ficar ansiosa ou nervosa, faz a respiração. Até mesmo isso. quando eu estou conversando comigo mesmo, que já estou começando a ficar nervosa, ou eu estou me alimentando e vejo que eu estou comendo rápido. Por que eu estou comendo rápido? Eu respiro e Nossa, recomeço e vou vivenciando assim, nossa, que né? fantástico. Que fantástico. Isso é muito importante, gente, para vocês que estão nos ouvindo, porque o ciclo do eu fraco, rejeição, vazio existencial, crise existencial, angústia, vai gerar a dificuldade de você ser você. E aí um dos sintomas centrais do eu fraco, né, são oito, depois você pode assistir lá no meu canal do YouTube, mas tem o centro do eu fraco é a pessoa, Solange, não estar nela mesma. Ela está Uhum. ou na ansiedade, ou na angústia, ou está esticada em outras pessoas. Então, olha para você ver que fantástico. Quando eu te pergunto os sentimentos que você desenvolveu hoje, todos eles revelam que você está no seu eixo, você está no seu centro. E se você está no seu centro, você tomou as rédeas da sua vida e agora não é mais a ansiedade, o medo, a angústia, o vazio que domina a sua vida. É você que tem o controle. E aí, você já, cada vez que você fala, você vai trazendo as técnicas que são colocadas lá dentro da travessia. A técnica do distanciamento, colocar as cadeirinhas, colocar as diversas pessoas sentadas na cadeira, que a gente ensina lá, a técnica da respiração dos 5 minutos, que nunca se pode esquecer, né? Respirar o eu forte e jogar para fora, para longe, o eu fraco, né? Conversar com você mesmo, igual você percebeu bem. Por que eu estou comendo acelerado? Qual? Por quê? E por que eu tenho que deixar que a ação do outro me atinja de tal forma que eu fique uma semana deprimida, uma semana triste? Perceba, é muito interessante porque todo esse processo é o processo do eu forte. É a pessoa que primeiro agora está nela e agora vai viver isso para o lado de fora. Solange, eu queria que nós conversássemos, que eu acho que essa parte. Você quer comentar isso que eu disse? Sobre o eixo, você É, está centrado em você mesma. isso.
Isso, se quiser pode comentar. Então, quando a gente passa pelo processo da travessia e todos os pilares vão sendo esclarecidos, e não somente a parte emocional, mas também a parte espiritual que o Dr. Del trabalha dentro da travessia, Uhum. para que você se encontre, você se perceba como uma pessoa desejada por Deus, pelo Criador, e não somente você veio por vir aqui, sem Uhum. nenhum sentido de vida. Então, quando você sabe ou recebe esse de uma pergunta, ele mandava sempre uma pergunta e mandava também as respostas, você escolheria uma das alternativas. E uma delas eu escolhi que dizia assim: eu posso superar as minhas dores, pois o Criador já me deu um banho de amor Nossa, curativo. nossa, que lindo, E hein? cada frase que eu ia anotando, a gente vai ter que ir tomando posse. Vamos tomando Nossa, posse. E assim a gente vai se sentindo mais você, né? E uma outra coisa também que eu vivenciava, que hoje já mudei, é a questão do olhar no espelho e gostar do que vê no espelho. Né? O doutor Del sempre também fala sobre isso. Então, o muito, eixo, você se encontra com você mesma e encontra também com nos braços do Criador. E aí você vai se sentindo mais você. nossa, muito fantástico, muito bom, muito bom. Muita experiência forte, hein? Muito legal. Olha, para dentro, aí você vai quebrando todo o ciclo do eu fraco, dos 8 sintomas, né? Não passava na frente do espelho, aí você diz, agora eu passo, eu olho e passo a gostar do que eu vejo do lado de lá. Porque antes, no eu fraco, a pessoa não gosta do que ela vê no espelho, né? Não gosta dela mesma, mas por causa das dores e tudo mais. Muito bom, muito bom. Eu queria que a gente conversasse agora, Solange, de uma questão que para mim foi muito importante no seu processo, que eu acredito que vai também impactar e ser importante para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. E digo, se você ainda não fez a sua inscrição para o websérie Travessia para o Rio Forte, aqui embaixo tem um link. Faça a sua inscrição, 12 a 16 de setembro, às 20 horas, 7 minutos. Vai lá, faça a sua inscrição para você não perder absolutamente nada disso, dessa vivência. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o processo individual com você, e isso acontece com quase todo mundo dentro da travessia, que ela vai evoluindo, evoluindo, e como a gente não mexe na dor da pessoa e nem faz ela voltar para resgatar a criança interior ferida, a pessoa não percebe que ela virou a chave para o eu forte. E aí você me perguntou, doutor Del, eu não achei esse negócio do meu poder de vida, eu acho que eu não sei se eu virei a chave, eu lembro disso. E aí nós chegamos, você trouxe a sua história, da sua dor do seu passado, a dor ali familiar, da sua infância, a rejeição, o abandono. E, de repente, você trouxe para todo mundo um poema. E quando a gente viu aquilo, estava tudo ali. Você podia falar para a gente essa experiência, Solange, de como foi? Então, aí nós dois, eu e você, nós tivemos a clareza que você tinha assim virado a chave para o eu forte, que era eu fraco nunca mais, e que agora, dali para frente, a gente iria começar a construir uma nova história na sua vida. Como é que foi? Eu queria saber como é que foi essa experiência. E no Dia das Mães, eu sempre tive perguntas também, porque muitas vezes a gente não foi amada pelos nossos pais como desejávamos ou desejaria o que fosse.
Então, a minha mãe já não está mais entre nós. E eu pedi para o doutor Del que eu queria fazer um poema ou uma mensagem para o Dia das Mães, para eu mandar para os meus irmãos, para a gente pensar um pouco mais sobre isso. E o doutor Del me orientou, e eu disse, mas eu nunca escrevi. Então, o doutor Del disse, vá, respire 5 minutos. Depois desses 5 minutos, você vai escrever tudo que vier à sua mente, independente de que você esteja sentindo, não pela emoção, mas aquilo que vier à sua mente, você escreve. E assim eu fiz. Depois enviei rapidamente, porque se eu fosse ler, eu mudaria. Aham. Então, eu mandei do jeito que eu escrevi da primeira vez, que era para ser feita uma correção, que o doutor Del disse, se vier alguma coisa, a gente dá uma ajeitadinha. Então, mas mande como você fez, que a gente vê aqui. E assim foi. Nossa. E aí, quando eu pego o poema, né, o texto, aí eu me surpreendo, porque nesse poema estava tudo. Estava, você soltou, você liberou sua mãe para ir, para seguir, você conseguiu recriar o seu passado. Eu sempre mostro que recriar o passado é mais do que esse ressignificar o passado, porque você não recria mexendo na dor, você recria pelo poder de vida que você recebeu. Aí sim você pode olhar para ele que não dói mais. Percebe? Não é ir lá, não. Você olha para ele e agora não faz mais sentido aquilo, porque agora você vai dar o sentido que você quer que ele tenha. E aí você fez tudo isso. E aí, quando a gente pegou juntos, nós falamos: nossa, Solange, aqui tá. Você virou a chave para o Eu Forte, porque você conseguiu colocar a sua mãe em um outro lugar que ela não estava. No lugar que ela estava antigamente, te puxava para o Eu Fraco e fazia você ficar com um monte de perguntas, por que isso, por que aquilo, e agora não. Você conseguiu colocá-la no lugar certo e desprender dela para você, então, seguir a sua vida. Eu acho que vale a gente ler esse poema, Solange. Eu acho que vale você ler esse poema para a gente. Eu vou colocar ele aqui na tela, aqui, olha, é presente para vocês, tá, gente? Que está assistindo essa live aqui. Vou dar esse presente para vocês aqui, olha. Você consegue ver, Solange, o poema aí? Esse poema foi sobre as atravessadas. Ah, sim. Eu Você, fiz você tem o sobre das as mães aí? atravessadas. Tenho aqui no caderno. Então, você Se eu vou pode ler, conseguir ver. pode ler do caderno. Esse aqui é o outro. Lê para a gente do caderno, você pode? Você consegue? Ou tá difícil de pegar aí? O título, doutor Del que deu. Eu esqueci do título, eu já fui direto. Senão eu não conseguiria pensar mais. Então, tem lá, eu não lembro mais o título, que eu nem botei no meu papel, mas o doutor Del falou lá sobre a sua mãe, né? E eu comecei assim: quem foi sua mãe? Será que você foi aquilo que ela desejava? Com as mães não recebem um manual de instrução a seguir as regras ou determinadas situações. Se para por instinto ou se por vivência, né, de comportamental. É porque eu escrevi a lápis, Não tem problema. assim. Você dá o que tem. Nossa mãe pode não ter sido como gostaríamos que ela fosse. Gostaríamos que ela Uhum. fosse. Ou talvez nem ela mesma gostaria de ser como ela era. Assim, e como seu jeito de ser rude, né? Do jeito que ela era mesmo,
E faltou o amor, o carinho, a paciência. Ela não dá abraço, ou ela não abraçou porque não quis abraçar. Mas eu não estou conseguindo ler, não, doutor Del. Não Eu tem, vou recomeçar. não tem É problema. porque tá a lápis, a luz aqui está um pouco Não, ô, Solange, encandeada. não tem problema. A gente vai dar esse presente. Se eu achar ele aqui, eu, 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 se eu achar esse poema aqui, a gente lê ele no final e fique super tranquila, tá bom? Se eu achar, a gente lê ele lá no final e a gente acha, com certeza. Então, ela diz assim: ela não abraçou porque não quis, ela não abraçou porque não podia dar o abraço que ela não teve. Mas com seu jeito rude de ser, nos amamentou, segurou em nossa mão, curou as nossas feridas, né? E nos. Realmente não dá não para ler a lápis. Eu tô tentando, inclusive, achá-lo aqui, e a gente acha. Maio, Fiquem mês de tranquilos. maio, Dia das Mães, dia 8 de maio. Vamos então, de fato, ler agora, Solange, o poema. Esse poema que, para mim, foi o poema da virada de chave para o Forte, e aqui é um grande presente para vocês que estão nos assistindo. Você poderia, então, ler. Aí nasceu esse poema. Eu queria que você lesse esse poema como um presente para quem está nos ouvindo, Solange. É o seu próprio poema. Então, quem foi sua mãe? Será que você foi quem ela desejou? A mãe não recebeu um manual de instrução como ser mãe, como agir ou reagir em determinadas situações. Se por instinto, vivência ou transferência comportamental, você dá o que tem. Nossa mãe pode não ter sido como gostaríamos, talvez, nem ela mesma gostaria de ser como era. Mesmo com seu jeito de ser, sem amor, sem carinho e paciência, ela nos abraçou, ou ela não abraçou porque não quis. Ela não recebeu o abraço que podia dar. Mas com seu jeito rude de ser, nos amamentou, segurou nossa mão para darmos os primeiros passos, nos cobriu, limpou nossas feridas. Esses não são gestos de amor, carinho e cuidado? Pensem nisso. Não foi a melhor do mundo, foi a melhor que sabia. Nos ensinou a respeitar, usar criatividade. Ela foi um canal de Deus usado para nos trazer a este mundo. Não a, não a escolhemos, Deus a escolheu. Solange, Solange, muito poeta. lindo. Solange, poeta. Que fantástico. Parabéns, Solange. Parabéns. Muito bonita essa experiência, porque aqui, gente, então, para vocês entenderem, esse aqui foi o dia em que, para a gente, representou a virada de chave que a Solange viveu, porque ela, né, semelhante a vocês que estão nos ouvindo, ela vivenciou essa experiência também ali do passado, da dificuldade, que uma pessoa que vive, como ela disse, a rejeição, o pai não e a mãe, a família não conseguia verbalizar muitas vezes esse cuidado, essa atenção, e isso foi criando esse buraco vazio na alma. E aí, com esse texto, nós chegamos então à conclusão ali, eu vi todos os passos ali da virada de chave, ela vira a chave para o eu forte, o eu forte. E aí, Solange, a minha pergunta para você é uma pergunta, ou seja, a gente pode dizer, você
chegou no final com esse processo, não mexeu na sua dor, não fomos lá resgatar a criança interior ferida, não precisou ir lá fuxicar ali o seu passado na sua infância, e você conseguiu dar um outro sentido para a sua história toda, né? Aí eu quero saber, Solange, o que que aconteceu então depois que aí você pega essa história e fala, agora eu consigo ver o meu poder de vida. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, porque aí nasceu um outro capítulo, praticamente, na sua vida, uma outra visão, uma outra perspectiva. Como é que foi esse processo? Eu, vivenciando, como o doutor Del disse, eu ainda não tinha visto os meus olhos brilharem, nem meu coração Aquecer. aquecer de felicidade. E eu via sempre as outras dizendo, virei a chave. E virei a chave, foi um processo. E a minha chave não virava. Então, depois que eu fiz esse texto, e Dr. Del leu brilhantemente, e também me explicou que o meu tipo de texto, se eu não me engano, era um tipo de texto socrático. É isso mesmo. Eu não entendo, nunca estudei Sócrates, não sei nada da vida dele, mas foi uma experiência para você perceber que os sonhos ou algo que está dentro de você, que você nem imaginou que poderia estar, né? Que é você fazer um texto, ou você tirar de dentro de você sonhos que nem você sonhou, mas o Criador sonhou e Doutor Del abre as nossas mentalidades, o nosso coração para ir sentindo as coisas, né? Diferente do que a gente pensava. O espelho vai desembaçando e a gente vai, assim, caminhando, né? Cada um tem o seu processo, era o que o doutor Del sempre frisava. Uns vai no início, outro no meio da travessia, outro chega no finalzinho, é que a chave vira. E assim foi o meu caso. É o seu Quando caso. a gente fechou, fez a planilha, eu não lembro bem o documento agora, de fechamento. É o Tem memorial de fechamento. memorial de fechamento. E aí tem uns questionamentos que a gente vai preenchendo, como você entrou, a gente deixa um. Quando a Uhum. gente finaliza, faz um Deixa. outro, né, para compararmos a trajetória Travessia. da travessia. E aí vai surgindo coisas que você não sabia que tinha capacidade de desenvolver, ou, ou você viver assim tão é, cheia de coisas, de sentimentos negativos, a brasa assim, a cinza cobrindo a brasinha, e depois você vai soprando, soprando, aí depois aparece a brasa, a clareza, traz clareza para a gente. Então foi isso. E aí a Doutor gente Léo. então, a gente então chega para mim no grande resultado, que é a gente descobre, você descobre então o seu poder de vida. E aí é muito importante, gente, você que está nos assistindo, muito, muito importante perceber, porque vocês viram os sentimentos que ela falou que ela entrou na travessia, sentir, não tinha o propósito, não tinha o sentido de vida, estava triste, angustiada, pensamento acelerado a ponto de não conseguir dormir. E aí ela sai um dia, a gente falando, trabalhando o poder de vida dela, a gente então descobre que você poderia usar a sua história para trazer
Você pode contar isso, Solange? Eu acho que não, eu não posso falar isso. E aí nasce um outro capítulo que ele praticamente a gente pode dizer assim, cara, não dá para acreditar que uma pessoa entrou desse jeito, sem saber nada praticamente, e fechada num quartinho escuro em casa, que pode agora estar no Brasil inteiro, e por que não no mundo inteiro, mas no Brasil inteiro, com certeza. Como assim, sabe? É por isso que eu falo que eu acredito no processo da travessia. Você podia contar, então, Solange, esse outro capítulo que a gente já está organizando como resultado da travessia, né? Como resultado da travessia e como a gente faz o fechamento, e eu disse que tem alguns questionamentos que ele vai fazendo e nos orientando o que fazer, o que é que a gente vai fazer, que atitude você vai tomar para mudar toda a sua história. Não somente na área espiritual, mas na financeira, na emocional, em todas as áreas, o Dr. Del vai nos clareando e nos dando a oportunidade de descobrirmos por nós mesmos. Ele faz a pergunta e deixa você descobrir. E em uma das perguntas ele perguntou, qual é o seu sonho? E eu tinha colocado outras coisas, mas relendo, eu pensei, isso não pode ser sonho, isso aí está dentro do meu projeto, do meu propósito, aquilo que eu tinha feito antes. Então, depois do poema que foi surgindo, eu coloquei lá e o meu sonho seria escrever um livro. E esse livro, ele ia também, não só a mim, mas outras pessoas iam ser alcançadas e serem curadas das suas Nossa, dores nossa. emocionais, familiares. Então, todo esse processo que eu passei, e Dr. Delf também falou, que, que as nossas dores, as nossas maiores dores, se transformam no nosso maior tesouro. E, e essas dores que eu passei, que é a minha história, né? Ela pode se transformar num legado. É a minha história que eu vou deixar para que outras pessoas também se vejam e se descubram que tem como ser livres das suas dores. E também vai me ajudar a continuar sarando, né? Ainda se tiver alguma coisa para ser sarada. Nossa, que lindo, que experiência maravilhosa. Que experiência fantástica, porque é o que a gente fala, né? Porque aí sim você preencheu esse vazio, porque você saiu agora. Você vê que você soltou a sua mãe, você soltou a história. Quando você soltou, aí o lugar passou a ser preenchido com o que você nasceu para ser, que é a sua história agora servir para outras pessoas. Então, da angústia nasceu a esperança. E aí o legado veio. E aí, bonito, né, Solange? Porque a gente não precisa contar tudo aqui ainda, mas aí os capítulos do livro já começaram a ser esboçados, né? Você pode falar isso, ou seja, já está começando a materializar o processo e a gente vai segurar na sua mão que a gente vai fazer esse processo voar. Então, antes de eu falar sobre o processo, eu tive uma experiência essa semana que eu contei com a doutor Del um tempo atrás sobre os meus avós, porque eu tinha saudade dos meus avós, que eu não tive nem avô paterno, nem avô materno, não conheci nenhum deles. Uhum. E tinha um vazio nesse meu
meu sentimento de não ter tido uma avó para dizer minha avóinha, meu vovô, como muitas crianças falavam. E como eu fiz o poema e disse que não fomos escolha da nossa mãe, foi um canal, assim também como os nossos avós. Uhum. Eles são os nossos ancestrais, os nossos antepassados, digamos assim, que vivenciaram a vida deles, né? E os meus pais também viveram, e eu agora tenho o meu poder de vida para viver diferente do que eles viveram, Nossa, que né? forte. E na minha escola eu tive a experiência também de um aluno que me disse que estava triste, estava com saudade do avô, e eu perguntando onde que estava o avô dele, ele disse que faleceu há 10 anos, mas ele não teve a oportunidade de conhecê-lo, e ele Uhum. sentia saudades, né? E esse é um sentimento que eu pude perceber que não era eu sozinha que tinha esse É, de sentimento novo, de muito saudade bom, dos avós, muito né? bom, muito bom. Então é algo que eu vivenciei e outras pessoas, uma criança de 10 anos, Uhum. também teve a mesma experiência, vivenciando isso, com a saudade do avô, que não teve. E com relação ao livro, o esboço, a gente começa sempre pelo paginho. Não sei se é Uhum. possível, pode falar agora sobre isso, né? Que é algo que a gente faz em um outro momento, em outro processo. Uhum. Mas a gente escreve, é como se a gente fizesse o nosso planejamento Uhum. para desenvolver as ações que vai se concretizar, né, no processo da escrita, e a gente vai pontuando como cada dor que eu sofri, eu vou ter que pontuar e ressignificar, não mais sentindo a dor que isso me causaria, né? Pensar desse jeito. Mas eu vou ter que fazer algo que inspire pessoas a ver que as suas vidas também elas podem modificar o seu sentimento, mesmo que a pessoa não esteja mais entre nós, o que esteja. Aquilo que for possível refazer pessoalmente, você pode fazer, ou pedido de perdão, ou conversar, contar o que sente, e o livro fica para um registro das pessoas que ainda podem estar lendo e não experienciou o processo da travessia, né? Que pode também experienciar esse processo da travessia, e eu indicaria para muitas pessoas o processo ou o método da travessia não é somente um curso, é algo realmente que transforma, que lhe leva a outros lugares, a outras experiências, a novas expectativas, e você se descobrir você do tamanho que você é. Nossa, que lindo. Nossa, que maravilha, que experiência fantástica. Solange, eu só tenho que te agradecer. Eu estou aprendendo, né, com você aqui, com essa explicação da sua experiência de vida, e eu tenho certeza, você, sua história de vida, você vai inspirar e abençoar muitas pessoas. Porque cada dia eu olhando de fora, eu te vejo muito mais forte. Cada dia você está aprofundando, você é, tem seu jeito próprio de crescer. É interessante isso. Você tem seu jeito próprio de aprender, você tem seu jeito próprio de crescer. E quando eu falei do método socrático, né, para quem não conhece, é o método da maêutica. E uma das últimas frases do seu poema é: será que ela não
Não, né? Será que ela não aprendeu isso? Porque, quer ver? Eu vou pegar aqui especificamente como está aqui, ó. É, é, você vai se, ó, mas com seu jeito rude de ser, nos amamentou, segurou nas nossas mãos para dar os primeiros passos. Aí você coloca, ó, seu rude jeito de ser. Indiretamente, quem tá lendo vai falar, opa, se ela falou o jeito rude de ser, então ela vai colocar logo na frente uma série de coisas que são negativas, porque você começa com o negativo. Aí logo você muda sem deixar a gente perceber e coloca uma outra coisa que é diferente do rude. Ó. É rude, mas nos amamentou, segurou nas nossas mãos para dar os primeiros passos, nos cobriu, limpou as nossas feridas. Aí, vírgula, a gente respira. Aí você faz a gente pensar. Esses não são gestos de amor, carinho e cuidado? Isso é socrático, isso é a maêutica, é a pergunta, é o questionamento para fazer a gente pensar não na sua história, mas fazer a gente pensar na nossa história. Ou seja, você é como se você já nesse texto estivesse ajudando a quem está nos escutando, provocando ele a olhar a história de dor dele por uma ótica que ele não estava vendo. Porque se ele continuar olhando pela ótica que é a ótica do vazio, da rejeição, do abandono, ele continuará com o pensamento repetitivo das perguntas por quê, e aí continua no ciclo do eu fraco. Muito bom. E aí você termina dizendo, poxa, pense nisso. Ou seja, você não me dá uma resposta pronta, você me leva a ter que pensar na minha própria história, né? E aí você continua, que é fantástico. Então, foi por isso que eu disse, e eu não tenho dúvida, Solange, sua história e você vai abençoar muitas outras pessoas nessa jornada. Eu queria que você deixasse uma pergunta, né? Depois para a gente terminar. Quem você acha que a Solange se tornou no processo da travessia, no processo também do Tomé as Rédeas, porque o Tomé as Rédeas é um outro momento da travessia, né? Que pessoa você acha que se tornou, se a gente compara você com aquela que entrou angustiada, com medo, buscando sentido de vida, não sabendo qual era o propósito, em momentos ali de depressiva? Quem essa Solange se tornou como pessoa? Hoje eu me vejo mais forte, né, e mais decidida no sentido de tomar as rédeas, não deixar que os outros, mesmo sem querer, às vezes as pessoas tentam nos reprimirem ou nos fazer menor do que somos, e a gente precisa ter esse autocontrole de perceber que elas podem estar num momento ruim, e aí você já descobre que você não está gostando, você se afasta e não deixa que aquilo que falou chegue ao seu coração a ponto de lhe deixar deprimida por uma semana ou dias ou mais, né? Então eu creio e eu me tornei, né? Como o processo mesmo diz, tomei as rédeas, me coloquei no eixo, né? Porque a gente pode estar fazendo não mais para agradar ninguém, mas aquilo que a gente realmente quer fazer. Nossa, que forte. Situações assim, né? E a gente precisa se sentir no nosso lugar. Muito forte, muito forte. Muito bom. Que presentaço, que diálogo, gente, que entrevista, bebendo aqui de balde.
né, com toda essa experiência da Solange. E um dia você que está nos ouvindo aqui, você vai estar nesse processo também e vai poder um dia contar a sua história. Então, corre lá, se inscreva ainda, porque há tempo de você inscrever, porque começa no dia 12 a 16 de setembro. Entre no grupo do WhatsApp, começa a pegar os conteúdos de aquecimento e vamos embora. Vamos para cima, porque a gente não pode parar. Vamos terminar, então. Eu não sei, Solange, se você vai conseguir ler o que está aí na tela ou se está pequeno, mas Está pequeno. Está pequeno, Mas né? eu gostaria de falar algo para as pessoas que estão tentando entrar no processo, se inscrever, né, para Isso. fazer a websérie. Uhum. Pode falar. Então, todos aqueles que estão recebendo a orientação para participar da websérie, não perca a oportunidade. Vocês já começam a mudar o processo de vocês nesses 3 dias de websérie, né? Já dá clareza para vocês enfrentar ou entrar na travessia e atravessar todo o rio, o mar, o que vier pela frente, vocês vão atravessando. Um passo de cada vez, mas vocês chegam lá. Assim como eu e muitas outras atravessadas passamos por esse processo e tivemos as nossas vidas transformadas. Nossa, que lindo. É isso aí, gente. Podemos terminar assim, né, Solange? Ficou pequeno ali o poema, mas vamos ter várias outras oportunidades de ler. Gente, obrigado, Solange. Eu não preciso nem dizer mais nada, é o que a Solange disse aí. Se você se identificou, você pode compartilhar esse vídeo. Não se esqueça aqui de curtir o canal. Você tem que ativar o sino para você receber todos os vídeos que a gente publica diariamente. E você deixa aqui um comentário, deixa aqui a pergunta. Essa live, esse conteúdo foi importante para você? Escreva aqui embaixo aqui, olha. O que você pegou aqui? Por que ele foi importante para você? E compartilhe, pega o link aqui, compartilhe com 5 pessoas lá no grupo do seu WhatsApp para você abençoar mais pessoas. Muito obrigado, Solange, a nossa Sol, né? Que a gente chama nossa Sol. Muito obrigado, poetisa, professora Solange, que o Criador faça a luz ser colocada no seu caminho para que a sua história de vida, que você já virou a chave para o eu forte, que essa história de vida chegue em mais e mais e mais pessoas, que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam sim sair dessa angústia, desse vazio, encontrar um sentido de vida como você encontrou. Para mim, no meu caso, eu que desenvolvi o método, eu me sinto emocionado ao ver você, porque você é a resposta quando você atravessa do meu projeto de vocação de vida, que é ver as pessoas felizes. O meu trabalho é ver o outro feliz. Então, e no eixo, né, como a gente falou, no eu forte. Muito obrigado, viu, Solange? Forte abraço. Eu que agradeço, doutor Del, e Eu agradeço a forte todos. para a vida Eu inteira. forte para a vida inteira. Eu E eu fraco forte. nunca mais. Eu fraco nunca mais. Vou repetir, Solange. Eu forte Eu para, forte para a para a vida vida inteira. inteira. E eu Eu fraco fraco nunca mais. nunca mais. É isso aí, gente. Bora, bora!